os dados certificados por CPF, nome, tudo já prontinho para você poder usar. Por exemplo, você quer usar o certificado para fazer um login. Você pode pegar o CPF lá, através desse componente, e passar para a sua aplicação para logar. Entendeu? Então você quer recuperar dado de identidade, ou se é uma pessoa física, pessoa jurídica, o nome da pessoa, você vai pegar tudo por esse componente aí. Deixa eu voltar aqui. Eu estou botando mais ou menos uma ordem, só para poder ficar mais fácil de entender. Esse aqui que é o signer, o nome diz, já diz, é o que efetivamente vai fazer a assinatura digital. Então o Keystore vai disponibilizar o certificado, tá? O Secure Certificate vai disponibilizar os dados desse certificado que o Keystore entregou, e o signer em si é que vai fazer a assinatura e validação de determinado arquivo. Se eu estiver indo rápido demais, se estiver confuso, pode parar, tá, gente? Bom, o Security Applet, ele vai ser só a parte visual. Tá? A função dele é essencialmente a parte visual. Você pode usar, por exemplo, o Security Signer sem necessariamente depender do Security Applet. O Applet vai já ter uma interfacezinha pronta para você poder pegar o certificado, então para você poder executar as tarefas e tudo já vai te facilitar nesse ponto aí. Agora, se você quiser desenvolver o seu próprio utilizando o Signer, não tem problema, você pode fazer isso também. Bom, esses aqui, que é o Security CA, CNCP Brasil, Security CA e CP Brasil Homologação, a gente teve que criar há pouco tempo pelo seguinte. Quando a gente vai fazer uma assinatura de um arquivo, esse componente do Security CA está baseado nas políticas novas da ICP Brasil. Tá? A ICP Brasil soltou um documento com todas essas especificações aí, dizendo o que você tem que validar, como você tem que validar, até faixa de data, de assinatura, tudo isso. E uma das coisas que você tem que validar é justamente a cadeia de certificação. Tá? Só que acontece, nem sempre, por exemplo, no token ou no smart card, tudo essa cadeia de certificação vem toda instalada. E aí você tem que pegar de algum lugar para poder fazer essa validação. E aí a finalidade desse componente é justamente prover isso. Ele verifica quando não tem a cadeia, e aí ele acessa internamente os componentes, ele já tem uma lista de autoridades certificadoras, ele carrega e faz essa montagem toda da cadeia para poder fazer a validação. Esse aqui, que é o de homologação, a gente usa especificamente quando a gente quer testar o certificado de homologação do CERT. Tá? Quando essa suíte vai para a produção, a gente só tira esse componente aqui, que ele já passa a reconhecer só o certificado de produção. Entendeu? Então a finalidade é só para isso aí. Tá? Esse CA aqui, na verdade, é só as interfaces que são implementadas aqui. Tá? Então não tem... Até que está tranquilo? Tá. Beleza, deixa eu voltar aqui para... Vou ver aqui para a aplicação exemplo. Então, como é que seria feita a implementação caso a gente quisesse usar esses componentes aí? Além daqueles componentes ali, vai ter alguns outros que eu vou mostrar daqui a pouco na aplicação exemplo, você vai precisar fazer justamente a customização do seu código, que é o que você quer fazer. Você quer fazer a assinatura, quer fazer a criptografia, quer fazer o login. Então você vai fazer uma implementação customizada. Como é que eu faço isso? Isso aqui é um projetinho, é um JAR normal, tá? Essa classe aqui é que vai conter toda a lógica lá do cada assinatura. Então, como é que é feito? Você cria qualquer classe, no caso o nome da classe é app. Aqui. App estendendo abstract applet execute. Tá? Quando você estender essa abstract applet execute, você vai ter um método chamado execute e vai ter um aqui cancel. Tá?
vai chegar então nos dois aqui. Esse read content aqui foi só uma implementação aqui para ajudar no exemplo, não faz parte daqui da classe em si. Então nesse execute aqui você vai fazer o tratamento principal. No caso aqui, esse exemplo ele vai fazer, ele executa a assinatura de um arquivo, tá? Que você disponibilizou, e além disso ele pega alguns dados do certificado do usuário e escreve na tela. Então ele tem CPF, nome, data de nascimento e e-mail. Tá? Então, você pode reparar aqui que a gente tem 3 parâmetros. Tem o QStore, o alias e o ponto .applet. Esse QStore já é o repositório que o componente security QStore já trouxe para você com os certificados carregados. Então todos os certificados que ele deu já vai estar nesse objeto ali. O alias ele serve para fazer o seguinte. Normalmente a gente tem um certificado por token de smart card, mas isso não é obrigatório, você pode ter mais de um. Tá? E como é que você seleciona um ou outro? Através do alias. Cada um deles vai ter um alias lá e você diz, quero usar esse certificado com esse alias aqui. Tá? E o applet é a própria referência do applet para você poder mandar os comandos, né? Para você poder fazer uma conversação com ela. Então aqui, eu tenho aqui um tipo CP Brasil Certificate, que é daquela componente Security Certificate, passando já aqui. QStore, o alias, esse parâmetro falso eu não lembro agora de cabeça o que era, eu acho que é para fazer umas validações já prévias, tem que dar uma olhada só na documentação. Aí nesse momento que eu faço essa linha aqui, eu já tenho todos os dados certificados encarregados. Depois, o que eu faço? Eu só mando escrever lá na página HTML. Esse set form field, ele faz uma comunicação do applet com a página externa. Então você pode fazer tanto a escrita de dados quanto a recuperação. Eu quero ler um campo por exemplo, o nome do arquivo que eu quero assinar. O caminho todo está lá no campo. Eu mando um super.getFormField com os parâmetros, eu consigo ler esse campo ali e passar para dentro do applet. Aqui no caso eu estou fazendo o contrário. Eu estou dando um setFormField, passando para o applet, o nome do form é inform, o campo ali CPF, e ali o último, por exemplo, certificado.getCPF. Ali eu já tenho o CPF, nome, data de nascimento e e-mail. Aqui, eu já botei aqui meio hardcoded, ele só está fazendo a leitura daquele arquivo texto.txt, um arquivo de exemplo, só para carregar o read byte dele para poder fazer a assinatura. Eu sempre vou assinar read byte, tá? Então, não importa se é um PDF, se é um arquivo Word, se é uma figura e tal, eu consigo assinar qualquer coisa porque ele vai sempre tratar com byte. Então, para ele é indiferente. Tá? Então, aqui, eu vou pegar um affect do PKCS Signer. O PKCS 7 é o padrão novo para assinaturas. Tá? Esse não é nem padrão do CP Brasil, é padrão internacional. Tá? Antigamente a gente tinha o PKCS 1, só que a assinatura desvinculada, era tudo separado e tudo, e era meio desorganizado. Aí com o 7 não, ele tem uma estrutura mesmo, aí um campo é a assinatura, o outro é o conteúdo original, os dados ali, então você tem tudo dentro dessa estrutura aí, muito mais fácil para você gerenciar. Então aqui eu vou setar quais são os certificados, né? Que tem a Get Certificate Chain, ele vai pegar toda a cadeia de certificados, desse certificado específico, a chave privada. Esses dois aqui são atributos que já vem daquela especificação do novo da CP Brasil, que já exige isso, por isso que tem esses dois aí. E aqui eu seto a política, no caso aqui é a V2. O que é essa questão da política? É justamente essa documentação que eu falei da CP Brasil. Ele já está na versão, se não me engano, acho que 2.1. Né? E aí, nessa política, ele tem várias definições. Ele diz, por exemplo, uma política assinada com a versão 1.1 vai valer por exemplo, de 2010 até 2013. Tem que ser assinada com uma chave de 256 bits, tem que ser assinada com o algoritmo SHA-1. Então, ele dá várias especificações. Na V2.1, ele já vai botar o SHA-256, e assim vai. Cada especificação ali, cada política vai ter um conjunto de especificações que você tem que corresponder.
Essa daí é um ponto intermediário, tá? Porque o que acontece? Vou dar o caso lá do certo, né? O certo só tinha certificado SHA-1, que era o verdinho. Tá? Então, você não conseguia assinar com a política mais nova, que era o V2.0, porque ele exigia que tivesse um algoritmo de pelo menos SHA-2. Tá? Então, se eu botasse ali, por exemplo, eu vou botar aqui a política 2.0, tentasse assinar com esse certificado, na mesma hora da erro. O certificado aqui não atende as políticas de especificação. Então, dependendo do cenário de vocês vão precisar ver essa questão da política. Normalmente a V2, como ela é meio termo, ela aceita tanto um algoritmo quanto o outro, vai funcionar tranquilo. Agora, se vocês têm certeza que as pessoas vão ter certificados mais novos, aí você pode subir, por exemplo, a V3 ali. Tá? E esse set attached aqui como tool, o que ele vai fazer? Dentro da própria estrutura do PKCS7, ele vai botar o conteúdo do arquivo original. Isso aí é opcional, tá? Se você não botar isso, você no momento da validação da assinatura, você vai ter que passar de novo esse conteúdo original para ele poder validar. Tá? Aí vai depender de como você vai armazenar, porque, por exemplo, eu quero manter o arquivo original em disco e só quero salvar a assinatura em banco. Entendeu? Aí vai depender de como vocês pretendem fazer esse armazenamento. E aí, parametrizado isso tudo é só você chamar de signer.signer passando conteúdo. A partir desse momento ele já está assinado. Aquele array de bytes ali, signed, já é o array de bytes com a estrutura do PKCS7 dele assinado. Tá? Se você pegar esse array de bytes, salvar no disco, com a extensão P7S, você consegue abrir no Windows. Tá? Para o próprio Explorer, você dá um duplo clique lá, ele vai abrir com os certificados foram assinados, o algoritmo, você consegue ver todas essas propriedades aí. E esse check aqui é quando você quiser fazer a validação da assinatura. Então, você passa o conteúdo, passa os bytes assinados ali, e já vai retomar um booleano para você, dizendo se for validado ou não. Tá? Aí aqui só tem só imprime aqui se for ok ou não. Aqui o tratamento de exceção. Esse código aqui do Finally é uma coisa bem específica que a gente precisou, foi uma solicitação lá de uma área que a gente implementou, só que ele tem alguns prós e contras. Tá? O que acontece? Quando você acessa um token ao Smart Card, você está fazendo um logon nele. Para você ter acesso à chave privada, você tem que saber a senha lá. Tá? A partir do momento que você entra, você fez um logon nele. Quando você está no Windows, o próprio Windows tem uma camada de abstração que gerencia isso. Então você não precisa se preocupar. Então, se você ver rodar no Windows, você vai ver que a própria janelinha até do aplicativo do token que vai ser chamado. Tá? Não é a tela do componente. Tá? Ele só fala, eu estou aqui no Windows, eu quero chamar via camada de abstração. Só que acontece, quando você faz isso, como é o Windows está gerenciando, ele vai gerenciar a parte do login também. Ele vai decidir quando ele vai dar logoff, tem o timeout, tem tudo isso. Só que acontece, eles queriam que, o conceito deles ele achava que assim, o cliente queria mais segurança. Então ele queria que a todo momento o cara fizesse a assinatura, que ele fizesse um logoff. Aí eu expliquei, pelo menos não dá para fazer isso automático. Entendeu? Para fazer isso, você tem que assumir para você o gerenciamento. Você tem que dizer, Windows, eu não quero que você gerencie. Eu mesmo vou gerenciar o todo. E aí, você assumindo isso, você consegue fazer ele pegar a parte do provider e fazer um logout, que é o que está aqui embaixo. Só que qual é o problema disso? Quando você assume o gerenciamento, você está assumindo tudo mesmo, inclusive a especificação de qual driver ele vai utilizar para acessar o token. Porque no final é um hardware, então você vai precisar de uma DLL e um .SO no Linux. Então, se você usar a camada de abstração do Windows, você não vai precisar se preocupar com isso. Agora, se você disser, eu quero assumir para fazer o logoff, eu quero manipular direto, aí você vai ter que se preocupar com coisas como essa. E essa configuração não dá para você botar, você vai botar um servidor, não dá. Você tem que ter local na máquina do usuário. E aí começa a ficar complicado, né? O cara
tem um token Xing Ling que ele comprou, sei lá, numa lojinha qualquer, quer usar. Pô, tu vai ter que ficar descobrindo cada drive e especificando. Se você tem um ambiente controlado, é mais fácil. Eu tenho um token da marca Tonova XYZ. Beleza. Esse drive você tem que usar. Aí você tem que botar um arquivo de configuração, a gente vai chegar lá, lá no diretório do usuário, com esse apontamento. Esse drive você tem que usar. Aí o componente vai lá, tem um arquivo de configuração aqui. Aí ele faz esse acesso. Tá? Então, eu não sei qual ambiente vocês vão rodar, é tudo Windows? Linux? Tá mais pra mim. Mas os usuários Windows. Tá, mas os usuários... O Windows. Tudo Windows. Então, aí eu recomendo para vocês deixarem o próprio Windows gerenciar. Que aí para vocês é tranquilo. Basta o drive, o token estar instalado corretamente que ele vai carregar tudo. Bem mais tranquilo. Esse projeto é uma applet? É uma applet. Por exemplo, ele tem que instalar alguma coisa do usuário no final? Tem que ter o Java. Só o Java? Só o Java, a JRL, não precisa deixar o TDK. E o tokenzinho dele. E o tokenzinho dele, isso. Eu vou agora na aplicação, vou explicar por que tem que ser um applet. Tá? Vou chegar por que não... Tipo, por que isso não roda no servidor, né? Tem um porquê aí. Bom, deixa eu voltar aqui na aplicação. Então, esse aqui é um projeto de um jar normal, tá? A gente vai fazer a implementação toda dentro dele lá, o que a gente quer fazer, de assinatura, tudo. Aí você pode fazer, estou buscando um arquivo em disco, estou assinando um texto, aí é a parte mesmo do negócio. O resultado final, por exemplo, estou na tela, né? Aí eu abri o documento que está assinado. Ele tem alguma diferençazinha do documento original? Tem. Ou eu abro o documento original? Então, na verdade, quando você faz aquela assinatura, ele vai montar uma estrutura PKCS7. Então, imagina como fosse comparar com um objeto Java. Então, você tem vários gets e sets lá com vários campos. Então, um é o próprio arquivo original, o outro é a assinatura, o outro é o certificado com a chave pública da pessoa para validação. Porque antigamente você tinha que guardar a chave pública separada, a assinatura separada, entendeu? O PKCS7 não. Ele já tem essa estrutura montada. Então, se você tentar abrir um arquivo assim, você não vai conseguir. Porque não é mais assim, ele pode conter o conteúdo original, se você setar lá como true, né, no attached. Mas ele não é só o arquivo original mais. Assim, se você quiser ver os bytes, você até vai ver que é parecido e no finalzinho vai ter uns bytes de assinatura lá. Mas, por exemplo, para o usuário final, como diretor, que quer ver o arquivo. Então, para ver o arquivo você tem que extrair. Não, o original lá que você usou para assinar, ele está do mesmo jeito. Não, está do mesmo jeito. Mas eu pergunto assim, a forma que o usuário vai ver, entendeu? Aí depende da implementação. Ele não entende, né? Tipo, que é um arquivo digital. Ele vai ver um arquivo e ele fala assim, cadê a assinatura? Então, aí o que acontece? Aí você, dentro do PKCS7, você pode ler alguns campos dele, se você quiser. Você pode simplesmente enviar, se a assinatura foi concluída, de repente dar alguns dados da assinatura, entendeu? Esse aqui é o hash da assinatura. Você pode pegar isso, vai aparecer uma sequência de... Tem uma aplicação lá nossa que o pessoal botou no final do documento, ele bota justamente o hash da assinatura. Escreveu no documento. Ele gerou, por exemplo, por causa do PDF, ele gerou um outro PDF. Com esse... pode, né? Pode fazer. Agora, se você tentar abrir direto, por exemplo, assinei um PDF, aí você pega essa rede bytes e salva como PDF, e não vai ler, porque a estrutura interna é diferente. Entendeu? Agora, se o cara quiser o arquivo mesmo, original, tudo, aí ou ele tem que pegar da origem, caso não esteja indexado, ou então, se tiver indexado, você manda tem uma função lá que é justamente para você recuperar o Mas conteúdo. eu perguntei o seguinte, eu estou nesse órgão, aí um cara lá da presidência, por exemplo, ele vai acessar o meu documento que eu enviei para ele assinado por mim, eu sou o diretor, eu assinei. Então ele vai receber esse documento lá assinado. Aí ele vai ver o assinado ou ele vai ver o original? Então. Depende do negócio, né? Pois é, você pode enviar o original e a assinatura, ou só a assinatura. Porque você pode, por exemplo, o cara manda um arquivo para ser armazenado em disco no servidor. Só que no momento que ele vai subir esse arquivo, ele tem que subir com uma assinatura. Então ele pode fazer a assinatura na máquina dele, aí vão ser 2 passos. A aplicação vai subir esse arquivo original lá para o servidor e a assinatura, por exemplo, vai ser gravada no banco.
O arquivo original está lá, o cara pode abrir e tal sem problema nenhum. Mas depois, eu preciso saber se esse arquivo realmente não foi alterado. Quero validar a assinatura. Aí você fala, quero validar a assinatura desse arquivo aqui. Aí você busca no banco a assinatura dele. Aí vai depender da chave primária, pode ser um número do arquivo, um número de registro, qualquer coisa. Busca a chave primária, pegou o arquivo original do disco e manda validar a assinatura. Se der ok, beleza, aquele arquivo está íntegro. Se por acaso dizer a assinatura inválida, aquele arquivo lá foi alterado no momento. Agora, se você quiser, por exemplo, não, eu quero manter um original, não quero correr o risco de ninguém adulterar. Porque, por exemplo, esse arquivo pode ser adulterado e você não saber o que foi mexido, porque você não tem. O que você faz? Você bota aquele teste de como tudo. Entendeu? Porque se o cara adulterar isso daqui, você pode resgatar a qualquer momento o PK67. Mas de qualquer forma você guarda em 2 lugares. Guarda o original. Pois é, tem esse porém que você tem o espaço de risco dobrado, né? A assinatura em si é pequena, deve dar uns 10K, 20K no máximo, entendeu? Dependendo do algoritmo que você usa. Aí o que vai influenciar mais é o tamanho do arquivo. Se tiver 10 megas e tudo. O que mais se usa é a primeira opção, né? Guarda o original, guarda a assinatura. Se você quiser checar. Sim, aí vai depender do negócio. Você pode gravar também, por exemplo, a assinatura com o arquivo anexado tudo no banco, ou no banco você aguarda os arrays de byte do arquivo original separado, a assinatura em outro, aí vai depender justamente do negócio, entendeu? Essa app funciona da mesma forma naquele GNU PG, que teve a palestra do Cercos. Teve uma palestra lá no Cercos sobre assinatura digital. Aí ele falou sobre um software do Linux, que é GNU PG, que faz assinatura digital. Certificação digital, na verdade. Provavelmente sim, porque assim tem algum conceito, né? Quando você fala em assinatura digital, é diferente até de você criptografar. Eu vou entrar nesse assunto agora aqui na aplicação. Tem algumas premissas que você tem que seguir para poder fazer a assinatura. Entendeu? Até tem uma coisa aqui que teve por exemplo, tem um projeto lá que estava idealizando rodar um servidor e tal, justamente com uma diretriz de assinatura já invalidou toda a arquitetura, porque é impossível fazer daquela maneira. Entendeu? Eu vou entrar nesse assunto aqui agora. Bom, esse aqui é uma aplicação, exemplo, que pegou aquele componente customizado que eu fiz, mais os outros componentes, para poder fazer uma demonstração, tá? Esse já sai SH aqui, que a história do PS já vou entrar. Então, é uma aplicação web comum, tá? Eu tenho aqui. Você vê que todos eles estão são os arquivos aqui, mas está com aquele assinado ali, eu já vou explicar o porquê. Esse plugin aqui assinado é justamente para fazer aquela interação entre a applet e a página HTML. Log4j, tá o log e-mail. E esse BCMail e BCtrove são componentes do Balscast, não sei se você chegaram a ver alguma coisa disso. O BCtrove ele vai instanciar um provedor do Balscast, não sei se um provedor lá. E o BCMail vai ter as funções de assinatura. Então a gente herda algumas funcionalidades dali para poder utilizar uns componentes. A parte do provedor é o seguinte: quando você instala o Java, deixa eu ver se tem Java nessa máquina aqui, tem? Deixa eu ver se eu acho que não vem como. Você sabe onde está instalado aqui? Pode ser um do área de trabalho. Ela vai mostrar um arquivo específico. Suite Security. Ambiente. JDK. Tá vendo essas linhas aqui? Quando você instala o Java, por padrão, o que ele faz? Ele vai habilitar um certo número de provadas para você. Como eu disse, ele vai te prover algumas funcionalidades. Então você vai ter provada ali para fazer só SSL, para fazer criptografia, tá vendo? Tem várias ali já default da ação.
Só que acontece, nem sempre eles vão atender a sua necessidade, né? Quando você pega o Smart Card, um certificado, e você chama um QStore, na verdade, o que você está fazendo? Você está incluindo dinamicamente mais um provider aqui. Ele vai entrar aqui depois desse último aqui, são PCSC. Tá? Esse provider vão ter diversas funcionalidades, que é de assinatura, criptografia, que você pode definir isso no certificado. Tem certificado que você pode parametrizar dizendo assim, esse certificado só vai servir para fazer SSL, ou só para assinatura, ou só para criptografia. Então, no momento que você carrega o certificado, você vai ter mais um provider disponível para você, para poder fazer essas funções. Tá? Esse daqui, por padrão, já vem no Java, mas é quando você faz aquele carregamento lá, ele dinamicamente se você pedir via código para listar, você der um get providers, depois você vai ver que vai listar todos esses aí e mais esse que você adicionou. Tá? Você pode adicionar hardcode ali também, tá? Você pode parametrizar diretamente, só que a gente não faz porque realmente você não sabe qual certificado que vai usar, então tem que ter essa dinâmica. Então esses dois arquivos aqui a gente já pega lá do site, essa versão aqui justamente porque a gente erra algumas funcionalidades desses dois componentes aqui. Esse assembly aqui eu mantive mais por questão de compatibilidade mesmo, mas provavelmente vocês não vão usar. Esse daqui é na época que deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acabei de falar dos providers, né? Tem um provider que é o do Windows, que eu falei dessa camada de abstração chamada MSCAP. MSCAP é a camada de abstração do Windows. Até a versão 5 do Java, você não tinha nenhuma implementação dessa camada de abstração para poder acessar. E aí, foi criada essa biblioteca Assembler justamente para fazer essa funcionalidade. Tá? A partir do Java 6 em diante, foi implementado o SAM MSCAP, que já faz essa funcionalidade, que é o padrão oficial da SAM e tal. Então esse Assembler caiu em desuso. Então ele está aí só para questão de compatibilidade. Só se você fosse rodar numa máquina que fosse Java 1.5 para baixo, tá? Mas não é recomendável. O certo é a pessoa usar o Java 6 e usar direto o MSK. Tá? Então ele está ali mais por questão de referência mesmo, mas na hora de vocês usarem, provavelmente vocês não vão usar, vocês podem deixar de fora. Tá? Tá, deixa eu voltar aqui antes, porque está esse tudo com assinado aqui. Por padrão, a Applet roda o que a gente chama de sandbox. Não sei se vocês conhecem o conceito de sandbox. A Applet ela roda com uma série de restrições, tá? Justamente por causa de segurança e tal, então ela é fechada com um monte de coisa que você pode fazer na máquina. Tá? Inclusive, por exemplo, acessar arquivo em disco. Ela não pode. Então, como é que você dá esse acesso para ela? Fala assim, você quer pegar um arquivo em disco para poder fazer assinatura. Como é que você diz para você? Você pode fazer isso. Fazendo uma assinatura digital do componente. Tá? Por isso que todos eles estão com o traço assinado ali, porque na verdade todos esses arquivos aí foram assinados digitalmente para poder permitir esses acessos. Todo mundo que tem o Banco do Brasil já viu quando você entra pela primeira vez lá que carrega aquele Applet, você confia nesse Applet aqui, do Banco do Brasil, assinado por tal. Aquilo ali, no momento que você responde sim, o que você está dizendo ali? Dizendo o seguinte, olha, essa Applet aqui pode ter acesso localmente à minha máquina. Pode ver meus arquivos, pode até buscar uma coisa de raro, consultar, pode fazer um monte de coisas. Então você está dando acesso ali. Se é de uma autoridade certificadora que já é confiável por padrão pelo navegador, ele nem pede isso. Se você instalou a cadeia, por exemplo, você assinou o componente com o certificado certo, e você tem a cadeia do certo instalada com cadeia confiável no navegador, ele passa direto, ele já autoriza porque ele já sabe que você confiou. Se não, ele vai te fazer aquela pergunta. Você confia? Eu posso acessar? Se você responder não, ele vai ser mantido no sandbox, mas aí vai dar um bocado de problema, porque ele não vai conseguir acessar nada. Tá? Então, para você poder fazer uma assinatura, você precisa ter acesso localmente, tudo, então por isso você precisa fazer assinatura de componentes.
Aí vem aquela pergunta, por que eu não faço um servidor? Né? Porque todo mundo às vezes chega e fala, não, eu quero rodar tudo no servidor, eu quero assinar um servidor. Por que eu não posso? Porque a chave privada não pode ser trafegada, você não consegue trafegar. No token, então, smart card, você não consegue nem extrair ela, não consegue salvar embora. Então, você não vai conseguir pegar a chave privada, para você assinar um servidor, você teria que pegar essa chave, trafegar pela rede lá no servidor e fazer a assinatura lá. Só que isso aí você está, nesse meio caminho aí, você já furou várias regras de segurança, entendeu? Se alguém pegar essa chave privada, alguém intercepta a chave privada do Manteiga, pode assinar documentos por ele, digitalmente. Então, você não consegue fazer isso. Então, você tem que rodar localmente o componente, como você deu autorização. Você liberou ele, você pode ser do sandbox. Ele vai acessar o certificado lá no token, smart card ou arquivo em disco, vai usar a chave privada para assinatura e ela vai ficar ali. A chave privada não vai ser trafegada. O que vai ser trafegado, que vai estar dentro do PKCS7, é a chave pública, que mais tarde você vai precisar para fazer a validação da assinatura. Só isso. Então, por isso que você não pode fazer um servidor e daí todos eles estão ensinados. Foi rápido demais? Está tranquilo? Tá. Quando você assina um arquivo, vou pegar aqui, por exemplo, o SAI, né? Como é que você sabe se está assinado? Você vai ver aqui no MetaInf, ele vai ter aqui, no caso, esse certificado aqui fui eu que criei mesmo, só para teste, tá? Você vai ter aqui a chave, né, o RCA e tudo, e aqui dentro do manifesto, você tem, para cada classe, tá vendo? Você tem ali o DIGES, que é justamente a assinatura, tá vendo? Todos eles vão estar aqui assinados. O que é o manifesto? Oi? Quando você faz a assinatura de um JAR, ele altera o manifesto botando todas as assinaturas de cada classe ali. Ó. Cada classe está contendo no JAR. Se você pegar todos os outros JARs aqui, ele vai estar com esse... Vai estar com essa assinatura. Tá, normalmente o BC-Mail e o BC-Prova ele já vem assinado quando você faz o download pela própria Bowscast, mas você pode assinar também se você quiser. Quando você cria altera, ele altera automático, né? Cada vez que você altera, você tem que assinar de novo. Esse algoritmo você tem como ser assinado por duas pessoas? Você pode assinar por... Normalmente uma basta, mas você pode assinar... Pode ter mais de uma assinatura no JAR, sem problema nenhum. Muito dois diretores, os dois querem assinar. Oi? Documento que ele está falando. Eu tenho dois documentos de dois diretores, eles querem assinar. Sim. Aí um vem aqui e coloca. Aí tem o original e tem o hash. Aí vai pro outro. Quando chega no outro, mexe no hash. Então, aí você vai ter que fazer uma responsabilidade. Você vai ter que... É porque assim, você tem como entrar numa rede bytes e vai sair um outro que é do próprio PKCS7. Na segunda passada, você teria que pegar esse PKCS7 e fazer o que a gente chama de envelopamento, né? Que é justamente pegar essa aqui para o PKCS7. Depois você tem que... Mas aí a chave dele, por exemplo, ela vai validar a do primeiro? Não, então, aí você tem que... O algoritmo que eu vou construir no software vai tratar isso. A estrutura PKCS7 já tem a chave pública, então você não precisa mais do certificado dele. Entendeu? Você só manda validar, ele vai dar ok, e se você quiser, você pode pegar os dados do certificado dele lá, de quem assinou, a data que assinou e tudo. Só não vai ter a chave privada. Você não consegue realizar uma nova assinatura, mas você consegue validar quantas vezes você quiser. Tem uma outra técnica, que esse componente hoje não contempla, a gente está estudando até para a versão futura, que é uma assinatura em XML. Tá? É um outro padrão que a assinatura é um bloco XML. E aí, qual é o legal disso? Você pode assinar, o documento tem que ser XML, tá? O documento original que você vai assinar. Só que você pode assinar trechos. Então, por exemplo, você está com um sistema lá, você fez uma parte de um cadastramento, por exemplo, gerou um XML. Aí, você quer fazer a assinatura disso e mandar para outra pessoa, no caso que você está falando. Aí você pode assinar, você assina só aquele bloco, que é o que correspondeu ao que você fez,
e aí você passa para a segunda pessoa. A segunda pessoa pode incrementar esse XML com os dados dela e assinar só aquele bloco, ele vai botar. Quando você for validar, você manda validar só o seguinte, ó, valida só esse bloco aqui, ou então valida o documento todo. Ele vai pegar todas aquelas assinaturas de cada bloco e vai validando. Entendeu? Então, porque quando eu vi lá no seu algoritmo lá na classe, por exemplo, lá tinha o nome CPF, o nome, usuário, e-mail, aquilo lá é como se fosse minha validação, né? A minha assinatura, né? Não. Ali são só os dados certificados. Aquilo ali é caso você precise, eu falei, você quer pegar o dado para usar para alguma coisa. Eu quero, por exemplo, a chave do banco vai ser não é o ideal, né? Pela regra de você tem que ter uma chave que você pode gerenciar. Mas vamos dar um exemplo mais fictício aqui. Você quer usar o seu CPF como chave para gravar lá no banco. Você pode extrair direto dali, para você ter certeza que foi você mesmo. Ou então eu quero fazer um login com o CPF. Ou então eu quero mostrar o nome. O resto é feito sempre pelo token, né? Sempre pelo token. Ele vai pegar, vai acessar a chave privada, vai gerar um hash com a especificação do algoritmo, dizendo, vai ser segunda política. Então, por exemplo, política 1.0, então vai ser SHA-1. Ele vai gerar esse hash em cima do byte e vai... Mas assim, ó, eu tenho uma chave privada. O Elias também tem uma chave privada. Perfeito. Aí nós dois temos que assinar esse documento. Aí a gente assinaria eu geraria primeiro o hash. A primeira vez eu assinaria. Botei meu token, assinei. O documento está assinado. Ele tem o documento original e o hash. No meu software, lá no sistema. No banco tem o hash. Você está considerando que o documento não foi anexado, então. O documento original e a estrutura PKCS7, que é a assinatura. Isso. Ou eu anexaria primeiro. Se eu anexar primeiro, não tem como. Não, o anexar você faz no momento que você assina. Você não pode anexar depois. Sim. Pode também. Taxado ou desatachado. Né? Isso. Ou ele vai na hora, depois, você não consegue botar depois na estrutura PKC7. Se você falou que é separado, ele vai ficar separado. A política que a gente adotou é de ser separado. Não sei, mas parece que o ganho tem mais ganhos do que perdas. Deixar separado. Pois isso aqui justamente vamos saber que está conversando, espaço em disco. É a questão, vou gravar em banco, vou gravar tudo em disco. Às vezes, eu quero gravar tudo em disco. Beleza, gravo tudo embutido lá. Amanhã depois, eu quero recuperar o arquivo. Entendeu? Se quiser validar a assinatura, valida na hora, senão você pode extrair direto o arquivo, entendeu? Aí vai depender realmente de cada caso. Agora, nesse caso, se você quiser fazer assinaturas incrementais, você tem que fazer isso por envelopamento que eu falei. Você pega os bytes originais, fez a primeira assinatura. Aí esses bytes aqui da assinatura, você vai botar para assinar de novo. Só que ele vai envelopando, um dentro do outro. Aí na hora de você extrair, para você chegar lá no original, que lembra que quando ele faz a primeira assinatura, ele muda a estrutura interna, o PKC7, não é mais um PDF, um Word. Então você tem que ir extraindo até chegar lá ao núcleo, que é o arquivo mesmo. Entendeu? Não tem outra maneira. Aí fazendo de outra maneira só pelo XML mesmo, que aí você pode fazer por blocos. Entendeu? Estou pensando em pedir pizza ou esfirra. Ou vocês acham que a gente tem que fazer uma hora de almoço mesmo, almoçar e o que vocês preferem? Eu acho que, assim, de repente eu posso fazer eu estou terminando aqui, de repente passar só o restinho da aplicação exemplo. E aí a gente sai para almoçar e depois à tarde a gente roda a aplicação para você ver funcionando. Então a gente vai aqui do lado, almoço e volta. Não precisa nem trazer. O que vocês acham? Infelizmente eu não volto à tarde hoje. Já está fugindo. Mas qual das opções? Não, almoçar mesmo. Por aqui consegue, né? Se começar Pegou o cartão corporativo? Não. Pelo amor de Deus. Não tá com recessão. Fica com. Você estourou o cartão uma vez, não pega mais. Né? Então, se você é moral. Cartão corporativo, esse envio card. Então vou dar só uma passada rápida aqui, então vou antecipar. Bom, a parte de cima ali é só CSS, só para não ficar tão feio o negócio, mas o que interessa mesmo para a gente é aqui a parte de baixo. Então, é bem simples, é um for normal, tabelinha e tal. Aí você tem um bloco aqui que é a tag applet, tá? Você tem o code base dizendo onde ele vai carregar esse JAS. Aquele code ali você precisa indicar que é a classe principal que
do componente Applet, que vai abrir o form, tá, do Applet. Ali a gente, normalmente eu boto com JPanel, mas você pode, se você vir na implementação, você pode botar com um dialog também. Aí vai depender de como vocês pretendem colocar na aplicação. Aí ali é o tamanho do Applet em si, o meio script quer dizer que ele vai aceitar rodar JavaScript, não precisa disso para fazer a interação do Applet com a página. E aqui você lista os arquivos que você vai colocar na suíte. Tá vendo que ali o primeiro é o Applet customizado e tal. Eu botei até a criptografia ali, mas no caso nem precisa, porque não estou fazendo criptografia nenhuma. O Assembler também está por último ali, mas não está tido só de informativo. Tá? Aí os dois parâmetros principais ali. O primeiro que é o Factory, que é justamente a sua classe principal que você implementou, você vai parametrizar ali. E o segundo é uma coisa até que implementou recentemente, que é uma solicitação que o pessoal precisava rodar um JavaScript depois, caso desse falha, tá? Não desse um exception. E ali, na verdade, você seta, caso seja necessário, você implementa uma função JavaScript que vai ser chamada. Tá? Se você não implementar nada, pelo menos tem que declarar ela vazia, tá? Porque senão dá erro. Então, você bota uma função lá vazia, não faz nada, só pra... a parte de baixo está comentada, mas assim, é firula, é só para você botar, eu quero mudar o nome o texto está no botão, quero mudar o tamanho, só para você adequar mesmo a tela lá. E aqui embaixo é a forma normal, tá vendo? Tem o input ali, o tipo texto, nome CPF e tal. Aí o que acontece? Quando eu rodo esse meu aplicativo, essa minha aplicação aqui, ele vai carregar o applet e já vai listar para mim quais são os certificados que ele identificou na máquina. E aí eu vou escolher um deles. Eu quero isso daqui e tal. Manda executar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados vai extrair os dados desse certificado, vai preencher com os valores ali nesses campos e em seguida vai fazer assinatura no arquivo. Tá? Ele vai fazer. Ele tem na log lá do Java mostrando isso daí tudo. Ali está hardcoded, né? Tem que ter aquele arquivinho lá, o texto.txt, se não vai dar erro. Mas ali você pode botar qualquer coisa, qualquer texto, você mandar ali, qualquer arquivo ele vai assinar sem problema nenhum. Tranquilo? Até aqui tá rápido demais, tá? Aí para mim pegar o documento, esse documento já tem que estar no meu servidor ou vai estar no computador do cliente? Então, se você, vamos supor, o arquivo inicialmente está no servidor. Se você quiser fazer a assinatura, você tem que fazer o download primeiro. Não tem como... Para mim fazer a assinatura, então tem que estar no usuário final lá tem que estar na máquina. No desktop. Tem que estar no desktop, justamente por causa que ele gosta de chave privada. E a gente poderia mandar o hash do arquivo e só assinar o hash em vez de fazer o download? Pois é, teve alguma discussão até essa no certo, o pessoal estava fazendo isso. Assim, isso pode dar problema juridicamente falando, porque como o hash, apesar de ser derivado ali, o que acontece? Por exemplo, você especifica que vai ser a política 2.0. Tá? Você vai usar a política 2.0, que é o SHA-256, o algoritmo mais forte. Então. Só que aí você pega o seu arquivo, vou assinar um hash, aí o cara gera um MD5. Um hash bem, aqui mais fraco que tem. O que acontece? Você introduziu um elo fraco na cadeia. Que é o que acontece? Como você está assinando o hash, que é mais fraco, não adiantou nada você assinar com 256, porque é facilmente quebrável. Aí o cara pode replicar aquilo num outro arquivo e dizer, não, esse hash é desse poder. Entendeu? E aí, o que acontece? Juridicamente, a pessoa pode falar assim, não, mas esse hash aqui é fraco, cara, qualquer pode quebrar, eu não reconheço isso aí. Não foi um documento assinado, foi algum derivado aí que fizeram. Entendeu? Então pode dar problema. Você quer dizer, é ruim você fazer o download, entendeu? Do arquivo, pode impactar em performance, mas tem esse problema, entendeu? De você, de repente, fazer a assinatura, mesmo que você faça com o algoritmo
forte, vai ter, pode introduzir esse questionamento, entendeu? Tecnicamente você pode, eles têm uma ligação, mas na parte jurídica pode dar problema, entendeu? A pessoa pode contestar depois e falar, não, você não foi eu que fiz. E um PDF no servidor, por exemplo, daria para pegar? Entendeu? Tipo assim, ó, porque nossa aplicação ele vai gerar um documento na hora. Aí, por exemplo, ele vai retornar um PDF. Esse PDF não precisa necessariamente ser baixado, ele está no servidor lá, .pdf. Ele abre no desktop. Não abre como PDF, mas abre no browser. Tem que salvar em disco? Ou pode ficar em memória da máquina desktop? Não, você pode ficar em memória, porque você, na verdade, trabalha com a rede bytes. Por exemplo, HTTP então, no PDF. Então, aí quando faz o post, ele fica... Então, mas você está gerando o PDF no servidor. No servidor, aí abre pelo... Só que aí abre... Mas o download vai acontecer. Você vai ter que carregar a rede bytes, de qualquer jeito ele vai ter que puxar. Trabalha com o GED, né? Você grava no GED e aí o GED dispõe uma rede bytes para... O que você pode fazer, de repente, usar compressão, entendeu? Se for um PDF, você pode botar uma compressão PDF, ou então debaixar zipado, assinar o zipado, entendeu? Vai valer da mesma forma. Você pode assinar um arquivo zipado, tem um PDF lá dentro e vai valer. Eu tinha até pensado em zipar, porque tem até arquivos, CADs, que a gente usa de regulação fundiária, sobre a área. Então vem o CADs e aí zipar a melhor forma seria se são vários arquivos, são 3 ou 4, zipa e assina esse zip. Perfeito, melhor. Porque senão você tem que fazer uma assinatura para cada um. Assim, okay. Você empacotou assim, esse conjunto aqui que vale a sua assinatura. Qualquer mexida um deles aqui vai validar tudo. Entendeu? E o visualizador da assinatura? Eu tenho um arquivo e eu quero ver a assinatura que foi assinado desse arquivo. Tem um certificado? Não, hoje a gente não tem. Você pode visualizar pelo Windows, se você salvar como P7S, você dá um duplo clique lá, ele abre tudo. Mas o componente em si não tem essa visualização. O Windows consegue abrir então? Consegue. Só você renomear como P7S. Ele entende a estrutura PK7. Então, em vez de zip, botar essa extensão, clicava e ele já abria o certificado. Isso. Na verdade, quando você pegar o zip, você pode salvar como P7S direto, até para saber que aquilo ali é o assinado, entendeu? E aí, dá um duplo clique lá, você vê quem assinou, a data, o algoritmo utilizado, essas coisas todas. Não. Entendeu? E assim, só um detalhe aqui. Você assinar, não quer dizer que você está criptografando também, tá? O arquivo não está aberto lá. Então, se for alguma coisa sigilosa, entendeu? Você tem que botar mais uma segurança aí por trás, entendeu? Vocês têm. Oi? Vocês têm. Você pode usar o cryptography, se for o caso. Então, por exemplo, nesse caso aí, se você trafegar via conexão SSL, só que garantir lá depois do servidor para ninguém para chegar lá e meter um pendrive e copiar, alguma coisa assim. Então, tranquilo. Se você quiser uma segurança a mais, você faz a assinatura. Desculpa, a criptografia. E ele fica, por exemplo, se eu tenho 4 documentos zipados, acho que faz que esse documento tem 5 MB cada um. Quando eu faço a assinatura, ele fica um hashzão de 20 MB? Não. Ou ele fica só não, um hash é pequeno. P7? É pequeno. Porque o saldo é pequeno, né? Vai depender assim, do tamanho do arquivo, mas mais ainda do algoritmo. Mas não é, o hash é menor. Bem menor, é 10, 20K no máximo. Não é nada. Assim, vai representar, sabe, 0,5% do arquivo, entendeu? Realmente a questão de tamanho precisa se preocupar. Aí eu salvei ela em PK, né? PK7, né? P7S. P7S. Salvei. Agora eu quero visualizar. Aí quando eu clicar lá no Windows, cliquei 2 vezes, né? Abriu. Aí ele fala assim, esse arquivo é realmente válido. Não vai abrir meus arquivos. Não, ele não valida. Ele vai só te mostrar internamente qual é a estrutura dele. Ele vai mostrar, tipo assim, um documento falando assim, esse documento é validado? Não. É real? Não. Ele só deixa a estrutura. Não, aí você tem que usar realmente a validação. Porque essa validação aqui também ele já valida em cima das políticas do... Aí com a validação eu tenho que mandar meu documento original e mais um... Não, ele vai atachado, cara. Não, então, aí vai depender se ele for anexado lá, aí é só você mandar carregar direto, valida pra mim. Aí ele já sai, vai pegar a chave pública, como é que é a validação?
Ele vai pegar a chave pública, vai pegar o conteúdo e vai regerar o hash e comparar. A ideia principal da assinatura é essa. Você vai pegar o hash que já existe e vai comparar, os dois são iguais, então a assinatura está válida. Agora, se você mudar qualquer byte lá... Para distribuição é melhor mandar taxado, né? Distribuir o arquivo, enviar o arquivo. Aí você pode botar se você botar a função para extrair a ideia de vocês é guardar vai ficar com o usuário, o arquivo assinado. Não, fica tudo no servidor. Tudo no sistema. Então, aí você pode escolher o seguinte, de repente, dependendo da opção, o cara querer baixar um arquivo assinado, ou quero só validar a assinatura e extrair o arquivo já original, entendeu? Então eu poderia deixar só a assinatura aí, você está no servidor, baixar o arquivo e verificar seu arquivo com a chave que está salva no servidor. E não. Ele sempre vai depender de ver no sistema. É que você pode fazer assim, por exemplo, não, vai depender do negócio. Vamos supor que assim, não, é obrigatório no momento que o cara baixar ele validar a assinatura. Aí você faz uma maneira, você pode deixar tudo embutido, aí você valida e se for o caso, tá ok a assinatura, então ele pode fazer o download. Então, não está válida a assinatura aqui, você não pode fazer o download. Ou então, o cara não necessariamente precisa validar a assinatura, só no caso específico que ele esteja desconfiado. Ele pode baixar um arquivo direto, mas depois, acho que eu vou validar isso daqui para ver se está ok. Aí eu quero validar, aí vai pegar qual é a assinatura do servidor, vai carregar o arquivo e vai mandar fazer a validação. Até você tem que fazer E aí fica taxado ou não? Dependendo. Não, a validação só diz, validou. Está validado, Sim. mas não tem uma informação no arquivo que foi validado. Para você só consegue anexar no momento da assinatura. Entendi. Se você quer, vamos supor, hoje você fez ele separado, mas depois, queria fazer junto. Você tem que assinar de novo. Não dá para você fazer posteriormente. No projeto. Porque senão você tem que completar rapidinho, interromper. Porque senão, se isso fosse permitido, você poderia fazer a assinatura e depois anexar qualquer coisa lá, entendeu? E aí vamos supor que o cara não quisesse, por exemplo, validar a assinatura, ele gastou o arquivo direto. Está um arquivo que o cara nunca viu na vida. Sim. Então, para fazer isso, eu teria que ter então 2 apps, uma para validar e uma para criar? Esse applet hoje ele faz só, assim, ele faz a assinatura, mas Ele cria e já valida, né? a gente não tem hoje o botão da validação, de repente você teria que fazer porque você vai fazer em momentos diferentes, né? Então, você pode implementar, na verdade, não precisaria ser um applet no caso, porque aí no caso a validação ele vai só ler o arquivo em disco, entendeu? Não tem, ele não precisa fazer mais um acesso ao hardware, já está tudo ali. Então no servidor mesmo. Fica no servidor mesmo. Se você tem arma particular, não é nada acessório. Justamente, você roda lá, basta você puxar o arquivo do servidor, o cara estiver na máquina do cara, fazer o upload, lá mesmo você executa. Nesse caso você consegue fazer a validação lá. Entendeu? Você pode até fazer o ato, mas não tem. Normalmente não tem necessidade. A assinatura precisa justamente por causa desse acesso local que ele tem que fazer, entendeu? Aquela validação é só referente ao certificado que você vai entrar aqui, né? Aquela validação que na classe Java dessa tela principal. Assim. A validação, tem? Esse cheque aqui. Isso. Então esse cheque aqui só diz assim, a assinatura está válida ou não. Só tinha todo o entendeu? Aí tem um assigner, acho que extract, tem um assigner, alguma coisa ali, ele vai mostrar para você extrair o conteúdo, entendeu? Você pode botar, se for validado, tipo, esse conteúdo do cara, entendeu? E assim. Tranquilo? Aí à tarde, eu vou pegar essa parte aqui, que é o... Esse já sai e o questão, mais para tipo de informação mesmo, saber que foi só. Esse signer aqui é um scriptzinho para poder fazer a assinatura do JARS. Aí eu criei porque toda hora eu tinha que fazer teste e tal, e quando eu assinar um por um, eu já rodo ele e já executa tudo automático. E o certificado para assinar a applet
eu posso criar um certificado da máquina no servidor ou tem que... Como é que é esse? Então, aí tem a parte técnica, né, e a parte na hora da apresentação do cara. Tecnicamente você pode gerar um certificado na máquina, autoassinado que seja, desde que tenha lá o atributo, que ele pode fazer assinatura de código e você assinar o JAWS. Tecnicamente funciona. Tá. Só que, pensando agora do lado do usuário, quando o cara digita lá, vou entrar aqui no sistema e tudo, e aparece a APIS, esse certificado assinado, com certeza não vai ser reconhecido pelo seu browser. Aí ele vai perguntar para você, olha só, esse componente aqui está assinado para certificar, que nem esse meu aqui é do Jim Kirk, lá do Enterprise, não sei o quê. Você confia? O cara vai olhar aqui e fala, nunca vou confiar nessa aqui, essa pessoa. Por isso que assim, até recomendo, de repente, vocês nem assinarem com um certificado com o nome da pessoa, de repente assinar o nome do ICMBio, um certificado da corporação mesmo, que seja da área, entendeu? Mas, porque aí, quando o cara vê, fala, não, isso aqui é da ICMBio, beleza, A gente pediu, acho que, para comprar já o certificado de assinatura, porque ele é diferente, né? Esse certificado é próprio para assinar código, né? Então, esses certificados, normalmente o CPF e tal, a gente tem essa função embutida. Ah, eu posso, com o meu certificado, assinar a Applet? Pode. Do A3? Quando você envia, por exemplo, até o Word em Remo, você envia com o certificado e assina. Você pode assinar, entendeu? Aqui eu gerei isso aqui só assim, para fins de teste, eu rodo aqui só para, entendeu? Fazer o meu desenvolvimento, a fundação e tal. Tranquilo. Agora, quando for botar em produção, é recomendável você assinar tudo com certificado legal corporativo. Já vai ficar tranquilo para a pessoa do outro lado lá. Eu dou uma passada rápida nesse script aqui. A gente bota a aplicação para rodar. Então tá, vamos almoçar então, né, galera? Podem deixar aqui que eu pedi pro guardinha fechar.